Olá, boa noite. Meu nome é Raquel Shoa, eu sou diretora da ACESPRO, na Pasta das Mulheres na Tecnologia. Agradeço a presença de vocês nesse podcast, nesse bate-papo, na verdade, que a gente vai fazer agora sobre a cultura do bem-estar, né, nessa continuidade do Elas São Tech, e como que a gente pode trazer esse assunto para as pessoas que estão ouvindo, né, e também para as pessoas que vão participar do evento logo mais. Eu gostaria que vocês se apresentassem falando um pouco sobre a atuação, a experiência de vocês nessa questão da NR 01 e rapidamente assim como que a atuação de vocês colabora com as empresas, no caso Tech, né, para que a gente consiga implementar essa norma. Bom, obrigada pelo convite, né, a Raquel, a Cespro. Meu nome é Isabela, né? Eu sou hoje head de gente, né, de gestão de talentos na PG+, que é uma empresa de tecnologia, né? Sou jornalista de formação, tenho aí mais de 20 anos de experiência na área. E na PG, né, a gente, muito antes da NR1, né, a gente já tinha uma preocupação muito grande com a saúde e o bem-estar dos nossos profissionais. Né? A PG é uma empresa de tecnologia, mas que a gente tem um lema, né, que é um statement da nossa marca, que é Tech, but People First. Ou seja, nós somos uma empresa de tecnologia, mas as pessoas em primeiro lugar. Então, muito antes da NR1, a gente já trabalhava pontualmente questões de saúde e bem-estar. Palestras, encontros, a gente juntava os profissionais para atividades físicas, a gente fez algumas parcerias com alguns psicólogos, a gente tinha conversas individuais com esses profissionais para entender momento de vida, momento, né, emocional, a gente tinha algumas ações pontuais. Com a chegada da pandemia, né, que foi lá em 20, isso se intensificou muito porque as pessoas mudaram completamente suas rotinas, Sim. saíram das empresas e foram trabalhar dentro de casa, numa insegurança danada, né? Uma insegurança de perder o emprego, uma insegurança da gente não saber quando aquilo ia acabar, uma insegurança de não saber trabalhar em casa, porque até então todo mundo trabalhava presencial. A gente estava no momento de que algumas empresas começavam a testar o home office, inclusive a gente estava se preparando para testar o home office nas sextas-feiras, mas aquela pandemia veio e a gente se mobilizou. Assim, eu lembro como se fosse hoje, de uma sexta-feira para segunda-feira, 150 profissionais estavam nas suas casas, com seus computadores, com as suas cadeiras, né? Nesse momento, a gente até fez questão de cada profissional levasse sua cadeira, seus apetrechos profissionais, para que tivesse aquela coisa do emocional mesmo, porque a gente não sabia quando ia voltar. E, de fato, foi um período longo, né? A gente Sim. começou a voltar em 23. Algumas empresas voltaram antes, mas a gente começou a voltar em 23. E daí que a gente começou a intensificar ainda mais, né, esse cuidado com os profissionais, porque a gente começou a entender que era uma nova realidade, profissionais sim com um nível de ansiedade mais elevado, a gente se adaptando a uma nova rotina com filho, com Com marido, com filhos. cachorro, com mãe, com pai, em espaços que não eram os mais adequados para a gente exercer o nosso trabalho, né? A comunicação online, né? A comunicação via meeting, que era uma coisa que eventualmente a gente fazia com profissionais de fora ou pessoas de fora, começou a ser muito, né, necessária. Então ali a gente começou a intensificar as nossas ações e hoje, por exemplo, na empresa a gente tem um programa super estruturado de saúde e bem-estar, né? No Legal. evento a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente tem um calendário anual e um projeto específico para cuidar dessa frente aí dos profissionais. É que você falou da pandemia e também foi algo que não teve transição, né? Não, Então, de um foi dia de um para o dia para o outro, outro. não só os profissionais, como as suas crianças também ficaram sem aula, e isso foi um desafio realmente, acho que para em todas as áreas, né? Exatamente. É, enfim, daí poderia também se apresentar, Uhum. Fernanda, e falar um pouquinho da sua área. Então, eu sou Fernanda Sacomã, eu sou psicóloga, psicóloga organizacional, eu sou especializada em psicologia positiva, liderança com alta performance e cultura organizacional.
E toda a minha experiência, toda a minha carreira, eu sempre prezei muito pelo humano, né? Que além de ter um profissional ali atuando, né, cumprindo o seu papel como profissional desempenhando o seu papel, existe um humano ali nele. Então eu sempre prezei muito por isso. Agora está mais em alta isso, principalmente com a chegada da NR, que eu acredito que é um salto e uma transformação muito importante pensando em saúde mental no ambiente de trabalho. É importante também a gente desmistificar essa questão de saúde mental e a própria NR para que as empresas não entendam que é algo ruim, mas algo Sim, muito bom e que todos nós temos a ganhar. Cuidando dos nossos colaboradores, cuidando dos nossos funcionários. Então, essa implementação ela está muito bacana de ser acompanhada, o quanto as empresas estão realmente preocupadas, né? Inclusive, a PG é um case extremamente de sucesso, de cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho. Eu acredito, né, como psicóloga positiva, que quando nós trabalhamos de forma preventiva, a gente colhe muitos frutos quando pensamos de forma preventivamente, né, e não quando existe um adoecimento. sim, Claro, puxando o gancho da pandemia, eh, tivemos questões muito próximas, né, de pessoas que precisaram ir para o home office, mas pensando como um todo, né, o quanto esses colaboradores que foram para home office, o quanto que essas famílias precisaram se adaptar para conseguir dar conta disso. E apesar de estarmos em 25, ainda temos sim resquícios de uma pós-pandemia aí que eu percebo nas empresas, em relatos, nas entrevistas que são feitas no 1 a 1, quando a gente faz o levantamento para a ANR, que ainda existe resquício de uma pandemia, né? Porque nós fomos, né, obrigados a sim, pular, saltar, fazer o salto, né, de uma realidade, de um contexto para outro contexto dentro de casa. Então, na minha especialidade, eu sempre vi o colaborador como um ser completo, como um ser humano, como um todo, exercendo vários papéis. E é impossível a gente separar esses papéis. sim. O que eu prezo muito é a gente fazer de forma consciente, né, treinar esses colaboradores, treinar esses líderes que Esses são os líderes. principais multiplicadores numa cultura, né, de saúde e bem-estar, mas treinar para que eles estejam realmente numa atenção plena no ambiente de trabalho, né, exercendo a função, entregando tudo naquele momento. E também com a consciência de que nos outros papéis, apesar deles estarem acontecendo também, eles estão meio que stand-by, mas não deixam de existir. Sim. E tem também, eu acredito que existe uma ansiedade na sociedade como um todo, né? A gente acabou que modernizou muita coisa, mas essa modernização ela trouxe muita ansiedade e isso impacta, né, nos colaboradores dentro da empresa, dentro das suas entregas. Eh, Vocês gerenciam, implementam esse programa de maneira assim mais técnica ou isso acontece de maneira é, 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 de cada empresa, né? Ou existe uma estruturação assim que pode ser implementado desse ponto de vista da cultura, né? Inserir essa cultura e não só ser algo burocrático, né? Só do ponto de vista jurídico, médico, né? Porque existe toda essa questão também humana, né? Como vocês pontuaram. Eu acho que na PG é uma frente muito estruturada mesmo, mas claro que ela vem de uma cultura, né? A PG é uma empresa de dono ainda, né? O Paulo Gastão, que é o nosso CEO, mas ele tem no DNA dele o cuidado com as pessoas. Então, isso facilita muito o trabalho do RH, da área de gestão de pessoas, de você conseguir estruturar, implementar, né, e manter um programa como esse, porque tem que ser legítimo, né? Sim, Tem que ser um cuidado genuíno com o ser humano. Obviamente que isso eu sempre falo que também, né, falando da questão da liderança, como o maior exemplo, a gente sempre fala, você não pode dizer para o seu colaborador
que ele não tem que entrar num nível de ansiedade se você é um gestor com nível de ansiedade Exatamente. exacerbado. Você não pode dizer para o colaborador, não, vá no seu day off, se você deve tirar o seu day off, você não tira. Eu sempre falo que o líder é que nem um pai e mãe, assim, né? Pelo exemplo. Pelo exemplo, É né? verdade. Então, na PG, isso é muito estruturado e é intencional, né? E quando eu falo intencional, não é que seja obrigado, mas a gente quer que as pessoas tenham consciência sobre aquele programa, consciência sobre o que aquilo traz, né? E quando as pessoas falam, é uma perda de tempo, isso não traz retorno. Eu falo, gente, não existe maior investimento do que o teu colaborador saudável, do que o teu profissional saudável, porque não tem absenteísmo, a demissão diminui, o desenvolvimento é muito A maior, produtividade é muito maior, produtividade é isso impacta na absurdamente, receita. né? Do que você afastar um profissional por meses ou você perder um profissional numa saída, né, de uma empresa, ter que contratar, pensa um custo de você contratar um novo profissional, treinar um Sim. novo profissional, inserir, fazer todo o onboard, que ele comece a rodar como o teu profissional que saiu estava, né? Então eu acho que é um investimento e assim, né, que os empresários, é assim que as empresas, as marcas devem entender a saúde mental do colaborador, né? Não é só um corpo. Lá na PG a gente fala muito isso também, Fer. Não existe a profissional Isabela e a mãe Isabela, a esposa Isabela, a ser humano fora. É um ser humano íntegro, Sim. né? Eu sou a mesma no meu trabalho, eu sou a mesma na minha casa. Claro, ali estou exercendo um papel, uma atividade diferente do que eu exerço na minha casa. Mas não existe como você falar que uma questão pessoal não impacte no seu desempenho profissional. É claro que impacta. Claro. Ou o profissional impactar na sua relação familiar, impacta também. Então, quando a gente fala de cuidar do ser humano, né, da questão mental, você está cuidando do ser humano. E ele vai ser um melhor profissional, e ele vai ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor amigo. Exatamente. E quando a gente fala de cultura organizacional, a cultura organizacional ela não acontece, ela fica, né, estagnada. Não, é um processo constante De de movimento, reforço. né? Sim. Isso, de reforço daquilo. Então, por isso que a gente fala muito dos líderes, quando a gente treina bem os líderes, quando os líderes estão conscientes daquela cultura e fazem parte daquela cultura, é automático que a equipe ela acabe engajando também, aquela equipe vai ter vontade de trabalhar, ela vai ter vontade de estar lá presente naquela empresa, né, onde se sente fazendo parte, se sente cuidado, né, Isa? A gente tem exemplos muito claros lá na empresa. A gente tem a pesquisa que a gente chama de Pulse, né? Que é uma pesquisa quadrimestral que a gente fala, e ela tem um pilar de saúde e bem-estar específico, né? A gente pergunta sobre saúde e bem-estar. E você é nítido que você vê a liderança que é mais engajada. Geralmente tem as melhores notas, assim, é a mais bem avaliada, é a área que traz um resultado positivo para a empresa, é a área que tem menor turnover, é a área que tem menor absenteísmo, é a área que tem profissionais que são mais movimentados, promovidos, é a área que tem projetos mais inovadores. Então, assim, é um ciclo, né? Positivo. Então, de novo, eu sempre falo, o líder é aquele papel de pai e mãe. Os filhos são um reflexo do que é um pai, do que é uma mãe. A equipe também é o reflexo do líder, Sim. né? Então, isso a gente tem frentes de treinamento muito fortes com a liderança, né? Para que eles entendam o quanto é relevante que o papel deles, inclusive, de multiplicadores desse conhecimento, desses exemplos, para que isso reflita na equipe, consequentemente, no final das contas, no resultado da empresa, porque afinal de contas, é um negócio, Sim, né? A sim. gente está lá para gerar riqueza, Gerar né? Para gerar resultado. resultado, inclusive para os profissionais, né? Então, é assim que a gente trabalha lá. Que interessante. Em relação a essa questão da cultura, eu acredito que também deva ter uma certa necessidade de visualizar o colaborador de maneira
específica também, né? Por exemplo, as mulheres, quando elas saem a sua licença maternidade, né? Ou quando tem algum tipo de situação específica, assim, é, isso como que vocês visualizam e como que é visto isso dentro da empresa, né? De olhar de maneira diferente, assim, a questão particular de cada funcionário, de cada colaborador. Isso tem que ser visto com muito cuidado, claro, com as mulheres com relação às licenças, né? Mas com todos os funcionários de forma geral, porque cada indivíduo tem as suas particularidades, se tem colaborador que passa por um luta, cada processo de luta é diferente, cada pessoa passa por esse processo de uma forma muito diferente. Então, se a empresa ela está muito próxima a esse funcionário, se esse líder ele tem uma escuta ativa, se ele está realmente presente, ele vai conseguir perceber o quanto esse funcionário precisa de ajuda, o quanto esse funcionário precisa de uma atenção mais especial. Então, não tem como colocar todos eles numa mesma caixinha. Então, e eu continuo defendendo isso, acho que a Isa concorda comigo, né, com relação ao papel muito importante desse olhar cuidadoso, né, da liderança, do gestor, e nessa multiplicação desse olhar. Então, a gente não consegue colocar os funcionários na mesma, né, no mesmo espaço e precisa ser, sim, olhado de uma forma muito cuidadosa para cada um, de uma forma muito diferente. Eu acho que é assim, Fer, lá na empresa, né, a gente tem o que a gente chama das one-ones, que são reuniões mensais, que cada gestor tem que fazer com todos os profissionais da sua equipe uma vez por mês. E essa reunião tem uma duração de meia hora, 40 minutos, que não necessariamente o foco é o desenvolvimento profissional. O foco pode ser a necessidade que o colaborador tiver. E ela é muito mais uma reunião para o colaborador, para o profissional trazer, do que para o gestor. Pode acontecer um feedback naquele momento? Pode, mas a intenção é assim: eu, Isabela, profissional com meu gestor, posso chegar nessa agenda e falar assim: olha, quero te dizer que eu estou passando um problema sensível na minha família. Pode ser que minha produtividade nas próximas semanas aí seja afetada. Pode ser que eu precise me ausentar em algum momento por alguma questão. Então, é um momento, como a Fer falou, a gente acredita que cada um é único, né? E o quanto isso aproxima, E né? assim, é um momento do colaborador, do profissional expor o que ele tiver vontade de expor. E isso é um momento de conexão com a liderança, né? E eu sempre falo, quanto mais você conhece os profissionais que você trabalha, e eu não estou falando nem na necessidade de desenvolver um vínculo de amizade, que bom se isso acontecer, né? Mas não é Mas é isso. conhecer o ser humano, como ele pensa, é um olhar que você fala, não está bem, né? E a gente tem uma outra ferramenta, estou trazendo alguns exemplos práticos aqui, porque são simples, né? E são muito efetivos. A gente tem uma plataforma que se chama Feeds, que é uma plataforma que a gente trabalha a gestão, que ela tem um termômetro de humor, né? Então, o profissional, todo dia a gente incentiva que os profissionais entrem e marquem o termômetro de humor. E tem desde o mais triste até o feliz. E esse termômetro de humor vai direto para o gestor. Então, quando um profissional marca a carinha triste, o gestor já recebe isso. E a gente faz um trabalho na minha equipe de reforço. Às vezes o gestor está lá cheio de coisa, não viu, a gente faz essa análise diariamente, pega a carinha e diz: ô Fer, olha aqui o teu profissional hoje. E imediatamente a gente pede para que o gestor chame aquele profissional e entenda. E geralmente é um problema pessoal e não profissional, mas é uma forma que a gente consegue também de acompanhar individualmente aquele profissional, né? E com certeza esse impacta- problema pessoal ele vai impactar na produtividade, né? Agora impacta diretamente e o quanto esse profissional ele acaba se sentindo acolhido Isso é muito importante. e pertencendo a esse todo, a essa Organização. empresa, né? É algo assim, eu escuto muito isso, Fernanda, mas parece muito complexo de ser colocado, né, em prática, funcionamento. né? Sim, aham. Com métricas, né? Nossa, Com preciso desafios. ser uma empresa gigante, ter Sim. um programa mega estruturado. Não, dá para começar Não, com pouco. Sim, não sim. precisa.
é aquele olhar atento, é aquela escuta, mas é ouvir sem pensar em responder, ouvir com acolhimento. Você começa com o simples e depois vai incrementando isso até chegar no Exatamente. ideal, né? Exatamente. Gente, eu recebi a notícia de que chegamos no final do nosso A gente tempo. podia ficar horas aqui, né? Vamos falando, continuar né? no evento em si, né, na palestra em si, no painel. E eu queria agradecer a colaboração de vocês e principalmente a contribuição com esse tema que está tão atual, né, super importante nas empresas. Super Obrigada. obrigada. Eu que Eu também. agradeço. Foi muito gostoso aqui. Gostoso o bate-papo. Foi sim. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Até.